Mas para não me prolongar, e eu não quero falar mal de ninguém, não estou generalizando aqui, tá? Vamos começar então a live colocando o PDF. Eu vou sumir, né, da câmera, porque como eu vou ficar lendo de próximo. Peraí, que eu acho que eu. Tá ótimo. Quando puder Ah, começar, eu começo. olha, vê se tá aparecendo aí para todo mundo. Tá, aqui Então, tá. beleza. Quando você quiser. Ok, vou começar então. Bom, pessoal, eu me chamo, né, Silvestre Santos, e como eu disse, a gente vai falar aqui do assunto mais polêmico dos escritos da Bíblia hebraica, tá? E o que mais possui divergências teológicas, tanto na visão judaica quanto na visão cristã. Tem pessoas que até chegam a dizer que nesse livro fala da história da humanidade, desde o Império Babilônico até o fim de todas as coisas, né? E um reino messiânico que ainda virá em nossos dias. Tá? Isso também é um pouco da influência, né, cristã na interpretação do livro. Pois quem é cristão, o Yehudá, obrigatoriamente ele tem que colocar o Império Romano na visão das quatro feras de Daniel. E isso tem até um certo sentido, tá? Porque o livro Novo Testamento, Jesus fala sobre Daniel. Quer ver? Vamos ver aqui, Mateus 24. Mateus 24, 15 diz assim, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ó, aqui nós vemos Jesus no primeiro século falando sobre Daniel e diz que para os discípulos fugirem para os montes, né? Porém, ele pode estar falando de algo que já ocorrera no passado, tá? Pois só pelo fato deles lerem, eles iam entender que talvez algo parecido ia ocorrer na época deles, correto? Mas existe outra problemática nesse texto de Daniel. Se incluem as 70 semanas. Uma coisa que eu acho engraçada é que em nenhum momento o Novo Testamento fala que faltava alguma semana para se cumprir. Ou diz que o profeta Daniel falou de Jesus. Isso é invenção das pessoas, porque o Novo Testamento não ensina isso. Porque o que mais existe aí são divergências. Ah, a 69ª semana vai se cumprir no futuro. Ah, a 70ª semana se cumpriu no ano 70 ou no ano 34, com a morte de Estevão. O Novo Testamento não fala nada sobre isso. Nada, né? O que temos são apenas alusões do livro de Apocalipse, né? Onde o autor pega termos dos profetas e ele faz aplicação ao primeiro século. Por exemplo, Babilônia. Na Bíblia hebraica, era realmente a cidade de Babilônia. Tá? Já no Novo Testamento, ela tem um sentido mais espiritual, assim como Sodoma e também Jezabel. Na Bíblia hebraica, era uma mulher. Já no Novo Testamento, ele é um simbolismo de prostituição e idolatria. Isso está em Apocalipse. Ou seja, o fato do Novo Testamento citar palavras dos profetas não quer dizer que sejam o mesmo assunto, pessoal. E sim uma forma de tornar compreensível aos destinatários das cartas. Correto? Estou sendo bem respeitoso aqui. O que confunde também as pessoas a colocarem Roma no livro de Daniel é o que está escrito em Daniel 9, 26. Quer ver? Vamos dar uma lidinha. Daniel 9, verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. E estão determinados as assolações. Olha só. Aqui as pessoas elas se surpreendem com a palavra Messias e também associam a destruição do templo e da cidade com um fato ocorrido no primeiro século, em meados do ano 70. Ok? Ó, mas será que a finalidade das 70 semanas era a destruição do templo e da cidade? Será? Será que no contexto fala de uma semana que seria mais longa do que 69 semanas?
Daniel fala sobre algum descendente de Davi? Vamos lá. E a expressão fim dos dias ou últimos dias se refere ao fim da humanidade? E a expressão príncipe dos príncipes, o que será que ela significa, príncipe dos príncipes? Bem, tudo isso será analisado nesse estudo, através de uma análise não apenas do capítulo 9, como infelizmente a maioria faz, mas de capítulos cruciais para entendermos, como o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, 11 e até o 12, tá? Faremos o possível para ficar bem completo e com informações históricas e datações. Mas antes de tudo, faremos uma introdução ao livro de Daniel, pois existem divergências de datações, pessoal. Dizem que foi escrito no século 6 antes da Era Comum, e outros dizem que foi no século 2 antes da Era Comum, na época da perseguição de Antíoco IV Epífanes. Ó, vocês estão vendo que eu não estou defendendo nada aqui, eu só estou trazendo as possibilidades. Vamos lá. O livro ele contém duas línguas, tá? Sendo a hebraica e a aramaica. E por essas e outras divergências de datações, esse livro, na divisão dos israelitas, está entre o livro dos escritos, tá? Na Bíblia hebraica, na divisão da Bíblia hebraica, Daniel não está entre os profetas, tá, pessoal? E existem até divergências sobre Daniel ser profeta ou não no próprio judaísmo. Muitos cristãos dizem que isso é devido a esse livro apontar claramente para Jesus. Porém, se fosse assim, não teria lógica, pois se eles quisessem esconder algo, tá? Ele nem sequer entraria no cânon do povo de Israel. Essa é a minha opinião. Bom, traremos as datas entre 539 antes da Era Comum e também entre 170 antes da Era Comum. A partir do capítulo 2, 4, passa-se bruscamente ao aramaico, mas a partir do capítulo 8 volta ao hebraico. Provavelmente esse livro teve mais de um autor, tá? A finalidade do livro de Daniel é trazer uma palavra de esperança aos israelitas de que eles iriam superar a opressão que passaram no século 2 antes da Era Comum. E quem permanecesse fiel à lei seria exaltado. Bem, vamos analisar alguns trechos do capítulo 2, onde Nabucodonosor teve um sonho, e mostrarei também aqui a opinião de acadêmicos, tá? Não é minha opinião, não é a opinião do Silvestre, tanto quanto a datação do livro de Daniel, quanto as visões já existentes de outras culturas. Vamos lá para essa letrinha laranja agora, que eu achei bem importante colocar. Pode abaixar aí um pouquinho. Isso. Vamos lá. Ó, isso daqui não é opinião minha, isso daqui vocês encontram facilmente, tá, pessoal? No Google também. Ó, para introduzir o tema da datação do livro de Daniel, é necessário ver o seu conteúdo. Ele, em linhas gerais, pode ser dividido em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 6, são relatos sobre Daniel. Desculpa os erros de digitação, tá, pessoal? São relatos sobre Daniel, os seus companheiros que se encontram na Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor, que foi entre 604 e 562 antes da Era Comum, tá? Aproximadamente. Baltazar e Dário, nesses episódios, tá? Os protagonistas triunfam diante de provocações que os conduziriam à morte. Graças à sua vitória diante de situações trágicas, por exemplo, na Cova dos Leões, em Daniel 6, os pagãos glorificam a Deus. Agora, a segunda parte. Os capítulos 7 a 12 são visões onde também Daniel é favorecido. O contexto é sempre Babilônia, mas são ambientadas a partir do reinado de Balsazar até Ciro, entre 590 e 529 antes da Era Comum, que é o rei da Pérsia, né, que conquistou Babilônia. Essas duas partes fez com que alguns pensassem que, na verdade, Daniel, na origem, fosse duas obras diferentes unidas por um editor. Correto? Vamos lá. Pode só baixar um pouquinho mais aí, que eu vou... Estou nessa parte. Há outros... Isso. Há outros aspectos que dificultam o estudo sobre a datação, tá? Por exemplo, em Daniel 2:4, temos uma mudança brusca de língua, passando do hebraico ao aramaico.
Ainda na primeira parte, a narração é feita na terceira pessoa, mas na segunda é o próprio Daniel que fala. Por outro lado, há vários elementos que unem as duas partes e deixam bem claro que se trata de uma obra unitária. Isso daqui não fui eu que escrevi, tá? Só estou comentando. Pode continuar.